Ei, detalhe, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Unrich e hoje eu tô com essa carinha de fantasma porque nós vamos recriar um tutorial de maquiagem de 10 anos atrás. Mas Bárbara, que loucura é essa de recriar um tutorial tão antigo? Então, gente, a minha irmã ela resolveu fazer uma limpeza nas maquiagens dela, tá naquela modinha de Makeup Declutter, e ela tirou um negócio que era o sonho de consumo de 10 entre 10 meninas em 2008, que era a paleta de 120 cores. Era o seu sonho de consumo? Escreve aqui embaixo pra mim. Eu nunca tive uma, então resolvi pegar a dela emprestado antes de chegar no destino final pra gente poder brincar. E olha só, gente, como eu sou uma pessoa muito à frente do meu tempo, antes do 10 Year Challenge virar modinha, eu já tinha gravado um vídeo comparando as makes de 2008 com as de 2018. E sabe o que era tendência de make em 2008? Sombra prata, maquiagens com cores fortes, gloss transparente e blush rosado bem marcado. Eu usava isso? Não muito. A tal paleta de 120 cores virou um ícone, pois foi o produto que alavancou as vendas de makes importadas da China para os ocidentais na web. Ela começou como uma febre entre as gringas e foi chegar abalando a internet BR só em 2009. Comprada pelo eBay e muito aguardada pela demora que o correio oferecia para entregá-la, essa paleta ficou famosa por sua extensa gama de cores, que deveria ser o suficiente para suprir qualquer make-up addict por toda a vida. Só que não. Essa paleta que eu mostro no vídeo é um pouco mais recente que 2008, talvez de 2 anos depois, mas eu quis ir a fundo e mostrar um tutorial bem raiz com esse produto. E aí, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei no YouTube o tutorial mais antigo que tinha, falando de paleta de 120 cores, que é de uma menina gringa. Ele tem 10 anos, o nome dela tá aqui, ó, gente, porque eu não consegui decorar, tá? Só que nesse nosso vídeo eu vou fazer com um twist. Primeiro eu vou fazer aqui nesse olho exatamente como ela mandou, e aqui nesse olho eu vou adaptar essa maquiagem pra moda de 2018. Então, a primeira coisa que ela fala é que ela aplicou uma base de sombra em toda a pálpebra até a sobrancelha e na linha dos cílios. Eu vou usar essa aqui, ó, da Tony Moly. Ela começa, depois que aplica a base de sombra clara, ela pega um amarelo bem clarinho, com acabamento cintilante, e ela passa do cantinho interno aqui até o centro da pálpebra. Eu acho super interessante porque ela começa fazendo essa parte do olho. Não é uma coisa que eu tenho muito costume de fazer. Então, depois que ela terminou esse passo de aplicar o amarelo, ela vem com a paleta e pega uma sombra rosa choque e aí aplica em todo o canto externo. Ela usa outro pincel de aplicação de sombra, tá? Por isso que eu não troquei para um pincel de esfumar, gente. Aqui ela aplicou só na pálpebra móvel e desse aqui ela vai passar um pouco do côncavo. A sombra mancha muito. Muito mesmo. Não é que ela não seja pigmentada, pelo contrário, ela é bem pigmentada, mas sabe que ficam uns buracos quando você aplica? Então depois que ela termina esse passo aqui, ela vem com outro amarelo e vai posicionar aqui no meio pra meio que fazer uma transição. Eu notei que como a minha paleta e a dela são um pouco diferentes, eu vou precisar misturar duas cores. Eu vou usar esse amarelo aqui mais alaranjadinho, que é mate, e esse aqui, que é brilhante. Imagina, 2008 um esfumado todo de sombras cintilantes. E aí ela aplica aqui no centro da pálpebra, com batidas, pra meio que esfumar entre as duas cores. E é meio que só isso a transição, e eu tô aqui, ó, me esforçando horrores, porque nesse canto a sombra amarela não quer ficar. Então, terminando essa parte da transição, ela vai aplicar sombra branca que rente a sobrancelha. Eu dei uma esfumada pra dar uma melhorada na transição. Ainda não tá bom, mas tá melhor do que tava antes. E ela não faz isso, tá, gente? No cantinho interno, ela manda passar o mesmo amarelo pálido, aquele outro que eu usei. Esse aqui dá pouquinho. De dentro do cantinho até a metade. Então, depois que ela aplicou essa parte aqui, ó, amarela, ela volta com o mesmo rosa e aplica na parte externa. Depois que ela passa esse rosa aqui, bem sem esfumar, ela volta com o amarelo. Então, eu vou usar aquela mesma mistura, esse amarelo aqui e esse aqui. E aplica no meio entre os dois. Nossa, gente, essa sombra solta muito pó, tipo, caiu um monte de sombra no meu olho agora. E aí, quando ela termina toda essa parte aqui, ela pega um rosa ainda mais choque, no meu caso vai ser esse aqui, e ela aplica meio que pra fazer o côncavo e esfumar as bordas.
por último. E ela vai aplicando. E ela vai, tipo, meio que esfumando com esse rosa ainda mais forte. Como ela imaginou que esfumar com uma cor mais escura ia dar certo, eu não sei. Eu vou passar um pouco mais de sombra branca aqui, que ela não faz, mas claramente ela tem muito mais espaço aqui que eu, e o pincel dela era muito menor. Coisa que eu notei é que esse negócio, você aplica a primeira sombra, o que você aplica com um pincel assim de aplicação, ele até fica. Mas se você usar um pincel e tentar dar uma esfumada, ela some. Essa sombra amarela que eu botei no meio, que é a de transição, ela sumiu, e não de um jeito positivo, tipo, oh, nossa, ela fez a transição perfeita. Não, ela sumiu mesmo. O próximo passo é passar um delineador. E aí ela usa um delineador bem fininho. Então eu fiz um traço bem fino de delineador. No meu eu botei uma pontinha, ela não faz isso. O dela é só o retinho. E depois disso, ela só passa lápis preto no canto externo. Mas ela passa um lápis preto que mal dá pra ver. Eu imagino que era um lápis muito duro. Então, o que é bem o contrário do meu. Eu vou passar assim muito de levinho. Esse meu aqui é o 24/7 da Urban Decay na cor 0, tá? E o próximo passo é 2 camadas de máscara. E o olho fica assim. Então, gente, eu acabei de terminar como seria o olho feito com a paleta de 120 cores em 2008 e agora a gente vai fazer em 2018 e depois vamos completar a maquiagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no olho de 2018 é usar uma sombra de transição. Eu vou escolher esse marrom aqui, ó, bem clarinho, opaco, pra fazer o meu côncavo. Em seguida, eu vou pegar um pincel de esfumar. Vou pegar aquela sombra bem rosa choque que a gente usou na outra, essa aqui, e vou fazer o côncavo. Agora que eu já esfumei bem o rosa, eu vou pegar uma sombra bem clarinha e vou dar uma esfumada aqui pra diminuir a intensidade nas bordas, né? Vou voltar com um pincel de esfumar e vou pegar essa outra sombra rosa aqui, ó, mas ela é um pouco mais quente, essa aqui. E vou aplicar no cantinho, porque vocês estão vendo que a sombra foi sumindo, né? Enquanto eu fui esfumando, bem sumindo mesmo. E eu vou aplicar ela mais concentrada aqui no cantinho, que é pra gente ver que o negócio é rosa choque mesmo. Depois que você esfumou bem essa sombra rosa choque, agora a gente vai fazer o corte da pálpebra. Vou precisar de um pincel que seja bem retinho, duro. Isso vai precisar de um produto cremoso. No caso, eu vou usar a mesma base de sombra. Você só precisa sentir onde é o seu globo ocular e faz um corte, né? Assim, você passa o pincel marcando e depois você só dá batidinhas espalhando o produto no lugar onde você quer que fique mais claro. E aí eu não vou fazer um cut crease completo, só vou passar até a metade do olho. Porque eu quero que ele ainda fique com essa impressão de tipo o olho mais claro no início, mais escuro no final. O próximo passo é, eu vou pegar aquela mesma mistura de amarelos que eu usei antes, que é um pouco desse aqui e um pouco desse aqui, e vou aplicar na pálpebra. Ó, vou aproximar, vocês estão vendo que tá um pouco mais escuro. Agora eu vou voltar com a sombra rosa e vou fazer um esfumado aqui nesse cantinho. Sim, o cut, a gente quer que esse cut fique bem marcado, mas a gente não quer que essa divisão aqui fique muito marcada, então você volta várias vezes para que fique um degradê bem bonito entre eles. Que você, quando você fecha o olho, você parece que passou um laranja. Vocês conseguem perceber que tipo, aqui tá rosa, que dá a impressão que tem um laranja e aqui chegou bem ao amarelo? Na verdade eu só usei o rosa e o amarelo, mas misturando os dois fica uma transição. Eu peguei um pincel de esponjinha simples. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é a clarinha mais brilhante que tem, e vou iluminar o canto interno. Agora eu vou colocar o glitter, tá? Eu vou usar como fixador de glitter o primer de sombras da Mary Kay. O glitter que eu vou usar é esse aqui da Cat Make do Brasil. Ele é um glitter amarelo. Então, para aplicar o glitter, eu vou usar um pincel com a pontinha de silicone.
pincéis de silicone são bons porque você consegue limpar eles com um lenço. Não fica glitter grudado até a próxima geração. E aí o glitter você aplica dando batidinhas com o pincel. Para fazer a parte inferior do olho, eu vou pegar um pincel chanfrado. Vou usar aquela mesma sombrinha marrom que a gente começou com ela. E vou aplicar bem rente aos cílios inferiores. Eu tô usando o pincel nessa posição, tá, gente? Encaixando ele na vertical no olho, não assim na horizontal, mas na vertical. Porque eu quero que a área de esfumado fique grande. Terminada a aplicação do marrom, eu vou pegar o mesmo pincel, vou pegar aquele rosa que a gente usou no canto externo e vou fazer aqui só o canto externo até o meio. Agora tem uma diferença. O marrom eu passei nesse sentido, o rosa eu vou passar nesse aqui, ó, com o pincel na horizontal. Terminada a aplicação do rosa, eu vou fazer a mesma coisa com o amarelo, só que eu não vou fazer até a ponta aqui, eu vou fazer só um pouquinho. E aí vou usar aquela mistura de amarelos, que é esse aqui e esse aqui. Por que que a menina não esfumou, né? Porque quando ela esfumou, a sombra rosa não caiu. Mas a sombra esfumada cai e cai muito. Aí eu vou voltar com a mesma sombra do canto interno. E eu vou aplicar aqui, reaplicar, né, no canto interno inteiro. Terminei a parte da sombra. Eu vou fazer de lápis como guia. Então, não sei se vocês têm esse costume, mas eu gosto de fazer assim. Eu vou começar passando o lápis rente aos cílios inferiores. Agora eu vou passar o delineador na parte superior. Só fiz um delineador, coloquei uma sombra preta pra fechar e esfumei a sombra aqui embaixo. Vou voltar com o pincel e vou passar um pouco mais de sombra rosa pra dar uma esfumada nesse preto. E uma sombrinha amarela aqui de novo no canto. Vou usar um lápis claro aqui na linha d'água. Esse aqui é o Begete da Candice Berenice, que vocês estão vendo que eu usei muito porque ele tá bem pequenininho já. Essa sombra é muito esfarelenta, vocês estão vendo que eu me sujei toda. Eu vou limpar essa parte. Vou voltar com a pele toda feita pra gente poder fazer a finalização. Gente, voltei. Eu tive que tirar toda a base que tava daqui pra baixo, porque a sombra caiu muito, tipo, refazer a pele. Então, meu conselho é, se você for comprar uma paleta de 120 cores, sempre faça a sombra primeiro e depois a pele. Vou aplicar pó em todo o rosto. O próximo passo seria o contorno. Eu vou fazer de um lado só, que é do outro lado. Em 2008, eu não fazia contorno, não sei vocês. Em 2008 eu usaria só blush, então eu vou colocar dos dois lados, eu vou usar esse aqui. Continuando, uma outra coisa que hoje eu faço, 2008 não fazia, era passar iluminador. Eu vou usar esse aqui, que é o mais clarinho de todos. Eu simplesmente tinha esquecido de passar o rímel, não que desse muito pra ver porque o rímel ia estar mais puxado. No lado 2018 eu vou preencher, eu vou usar o Cabral da Benefit, a minha cor é a 3. Em 2008, eu não tinha muitas coisas de maquiagem, então o máximo que eu fazia era passar uma sombra. Vou misturar uma sombra marrom e uma sombra cinza, as duas mates da paleta, e vou passar aqui. Eu espero que não fique muito exagerado. E em 2008, a gente não tinha batom líquido, então eu teria usado esse batom aqui, porque inclusive esse é um batom que eu acho que eu tenho desde 2008, que é da Givenchy, a cor é o Coral Shine. Ele é um coralzinho com brilhinhos dourados. Então eu continuo usando. Não façam isso em casa, porque eu não me responsabilizo se acontecer alguma coisa com vocês. Precisa ter muito cuidado com a maquiagem, especialmente a que você coloca nos olhos. Pra make de 2018, com o advento dos batons líquidos, eles se tornaram a estrela, então eu vou passar o marrom líquido da Candice Berenice. Então a gente tá quase terminado. Do lado 2018, eu vou fazer uma coisa que hoje eu faço e que eu não fazia nunca. Eu vou passar uma aguinha pra tirar o efeito do pó. Esse aqui é o Fix Plus, mas eu normalmente uso água termal no meu dia a dia, tá? E desse lado não, vou deixar do jeito que tá. Voltei com a maquiagem finalizada para chegar bem pertinho pra vocês darem uma olhada. Tá muito engraçado porque eu tô me sentindo capenga, assim, como se eu não tivesse terminado de um lado. Com esse lado aqui eu tenho a impressão que eu tô, tipo assim, com sono, enquanto esse aqui eu tô bem acordada. Mas e aí, o que vocês preferem? 2008, que é uma maquiagem com menos produtos, mas com as sombras bem brilhantes. Batom cintilante também.
ou 2018, em que o glitter é a estrela do look? Acho que em 2018 o que aconteceu foi que, em vez da pele ficar tão mate e tão simples quanto a gente tinha em 2008, ela ganhou um certo destaque, e com os produtos tipo iluminador e contorno, a gente tá mais preocupado com essa questão de trabalhar a forma do nosso rosto para ficar mais harmônica do que a gente era antes. Acho assim, as paletas têm cores muito bonitas, mas eu não compraria uma paleta de 120 cores. Primeiro porque essas paletas esfarelam muito, mancham muito, então dá muito trabalho para você mexer com elas. E depois porque eu sei que eu não usaria todas essas cores. Se eu tivesse uma paleta com menos cores, mas que fossem miscidas entre si, eu conseguiria trabalhar fazendo todas essas. Então, eu sei que tem bem fácil para comprar essas paletas, tanto no AliExpress quanto em outros sites, da China principalmente. Se você está interessado, é só procurar a paleta de 120 cores de eyeshadows. Foi muito legal essa transformação, pelo menos para eu lembrar como eu fazia as minhas maquiagens em 2008. E sim, seguir tutoriais, gente, parece muito difícil, mas se você tiver bastante paciência e se você não for fazer em cima da hora, dá certinho. Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Também comenta aqui embaixo se vocês querem mais tutoriais de maquiagem. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder quando eu fizer o upload de nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais porque lá a gente conversa uns outros assuntos. E até a próxima!